Assim, o que a gente vai falar aqui hoje sobre educação, falar inglês é uma parte muito importante disso. Fundamental hoje. Tem uma galera que acha que educação é ensino superior, Paulo. Tem muita gente que muda de vida sem a necessidade de um plano, de um ensino superior. Tem gente que muda de vida aprendendo em casa, pelo YouTube, por cursos livres, por EAD, que pode ser um curso de educação superior ou não, né? E, cara, no teu caso, por exemplo, você é um professor de ensino médio, né? Ensino médio. Cara, como é que é saber que você faz parte da transformação de toda uma juventude, cara? Olha, é desafiador, né? Porque, primeiro, quando eu fui para docência, eu não tinha muita ideia do que... E eu fui tarde, porque eu tive uma outra carreira anterior e fiquei 20 anos trabalhando... Era um cara do TI, né? Trabalhei 20 anos com tecnologia. Então, quer dizer, eu me formei em TI e aí isso já mudou a minha vida, né? A primeira vez. Depois, eu, no meio do caminho, falei, não, eu sou um cara de humanas, então vou ter que fazer outra coisa. E aí voltei, fui estudar de novo... E aí fiz filosofia e aí a educação transformou minha vida de novo, né? Então, e quando eu fui para docência, isso foi em 2014, então quer dizer, relativamente recente, eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar, né? Mas não demorou muito tempo para eu perceber que o problema está na base, né? Tá no ensino básico. Então, toda aquela ideia que eu tinha de dar aula em faculdade, tudo aquilo foi por água abaixo. Eu falei, não, é aqui que eu tenho que ficar. Eu acho que você ia transformar menos, né? E o funil para chegar ali é diferente, exatamente. Né? Então, assim, se eu acredito na educação como um conjunto de saberes e não só um diploma, então eu falei, bom, então quer dizer, eu tenho capacidade de contribuir para que esses alunos, ou uma parte deles, ou sei lá, né, cheguem naquela linha de corte da universidade já melhor preparados. Uhum. Então a ideia minha sempre foi essa, assim, né? Então, quando eu vejo que isso funciona, e claro, hoje com a situação da educação no Brasil, que a gente sabe como é que tá, quando a gente vê isso acontecer, cara, é muito gratificante. Assim, você receber mensagem de aluno, tô na faculdade tal, poxa, você foi importante pra minha vida, e não sei o que. Isso é muito bom, né? No teu caso tem um outro negocinho aí, que tu é um professor famoso, né, cara? Então... que é outra coisa completamente, assim, que nem passava pela minha cabeça, assim. Eu queria dar aula, eu falei, vou me formar, vou entrar em sala de aula e vou ficar lá. Então, quer dizer, eu ser essa pessoa que eu sou hoje, foi algo que aconteceu por conta da educação, obviamente por conta da educação, porque tudo que eu sei que eu conheço é porque eu estudei, né? Não só lá na faculdade, mas tudo aquilo que eu descobri fora da faculdade. Então, é algo que aconteceu meio que resultado do trabalho, assim, né? Cara, muitas pessoas diriam que você fez uma escolha de sair do mercado de tecnologia da informação e tal para dentro de uma sala de aula. As pessoas diriam que você fez uma escolha equivocada. Muita gente. Porque, cara, a gente sabe como o professor é tratado, como é o salário do professor, assim, falando de maneira clara. E, putz, cara, você foi para um caminho que eu acho muito bonito, que é um caminho de, cara, eu tenho uma... Não é isso aqui vocação, que eu queria fazer. Eu tenho um negócio aqui que me move com mais força, que é a vontade de transferir aquele conhecimento que tu adquiriu e a tua visão de mundo e a tua vivência e tudo isso de uma forma para que os moleques, para que os teus alunos podem ter a oportunidade de enxergar. Cara, porque a tua matéria, ela é uma matéria que eu considero essencial, cara, que é a filosofia, que é pensar no mundo. Pode ser muito chato, né? Eu não consigo pensar que pode ser chato. Na escola, assim, no ensino médio, eles não querem saber muito disso, assim. O aluno tem que gostar já anteriormente, porque ele vai chegar lá e tal. Então, assim, pode ser muito maçante, mas pode ser legal. Eu faço um esforço para que seja legal. Eu gosto de interagir, gosto de questionar, gosto de fazer confusão em sala de aula, assim, aqueles debates e tal. Então eu gosto. E acho que nesse sentido eu sou platônico, assim, que eu acho que a gente aprende discutindo, né? Conversando e tal. Então, isso é a melhor educação que há. Então, eu aprendi assim e eu tento ensinar assim, né? Chamando para conversar, para dialogar. Então, eu pego aquele monte de ideias diferentes que tem na sala e a gente vai conversando e trazendo outros elementos. Isso é muito bom. E
educação, não é nada além disso, né? Não é nada além de você juntar um conjunto de informações e desse conjunto de informações você extrair outro conjunto de informações, é isso, né? Mas, cara, como é que tu chegou a essa conclusão? Porque, assim, é o quê? Tu sente que tu tinha ali uma dívida de vida, sei lá, uma missão mesmo? É isso que te move? Porque muita gente te chamaria de maluco, cara. É vocação. Igor, assim, eu digo sempre que é clichê pra caramba falar isso. Mas... Eu falo um monte de clichê que é verdade, pelo menos pra mim, né? Pelo menos eu acredito que seja verdade. Ou às vezes eu deixo claro, inclusive, eu falo, cara, olha só, isso aqui que eu tô falando não é pra parecer bonitinho, não. É porque funcionou. É assim que funciona pra mim, na minha cabeça. Então, continua com o teu clichê. Então, assim, a educação me chamou, entende? Assim, chegou uma hora que eu falei, não dá mais pra eu correr pra outro lugar. Tanto é que quando eu sentei com o dono da empresa que eu trabalhava e que eu já conhecia há muitos anos, é meu amigo até hoje, e falei pra ele que, agora chegou a hora, eu tava há 11 anos na mesma empresa. A empresa começou, eu comecei junto com ela, eu entrei, nós éramos em 7, 8 funcionários, eu saí, tinha mais de 60. Aí ele olhou pra minha cara quando ele falou, tá, mas você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou dar aula. Ele falou, tá, mas assim, você não ganha mal aqui, como é que você vai fazer? Preocupadaço, assim, né? O ano passado a gente almoçou junto, ele falou, sabe por que eu deixei você ir embora? Porque eu pensei o seguinte, eu me convenci, quando na minha cabeça veio o seguinte, tá bom, a gente deixa ele ir, se der errado a gente traz ele de volta. Porque ficou todo mundo meio apavorado. Tá esperando, né? Até agora. Pois é, agora ele já se convenceu, né? E aí assim, eu falei pra ele, não é mais dinheiro. Não é mais, não dá mais pra eu esperar agora. Eu tenho que sair. Isso porque eu já tinha tentado fazer isso há 10 anos antes. O start na minha cabeça de que eu era professor foi em 2004. E eu saí da empresa em 2014, 10 anos antes. Que eu surtei na empresa, o meu diretor ficou olhando pra minha cara, viu que eu não tava rendendo, e ele me perguntou, o que tá acontecendo tal. Falei, bom, o que tá acontecendo é que eu quero que você me mande embora. Ele tomou um susto e falou, você é louco? Como assim? Eu falei, não, eu não quero. Eu descobri que eu sou professor, eu vou dar aula. Falei, tá, mas você vai dar aula do quê? Você não tem informação para lecionar. Eu até sei que você gosta disso e tal. Eu tinha dado um treinamento lá para uma empresa que era nossa parceira, o pessoal tinha gostado. Falei, mas não é assim, né? Falei, não, acho que você precisa parar, pensar um pouco, conversa com o teu pai, conversa com a tua esposa. Eu tinha acabado de casar, cara. Foi o ano que eu casei. Cara, não, dá um tempo. Falou, vou te dar 2 semanas para você pensar. Nessas 2 semanas eu conversei com o meu pai, com a minha esposa, aí eles colocaram meu pé no chão de novo, falaram, calma, não é assim e tal, né? Aí eu demorei mais 10 anos, voltei pra faculdade, fui estudar de novo, aí comecei do zero, né? E tu estudou essa tua segunda faculdade, como é que foi o processo pra tu conseguir se formar? Foi uma faculdade privada? Foi uma faculdade privada. E como é que tu fazia pra pagar isso aí, cara? Eu tava trabalhando, né? Então eu fiz a faculdade enquanto ainda trabalhava com TI. Consegui uma faculdade perto, porque o trabalho me consumia quase completamente. Aí eu consegui uma faculdade perto e que não era muito cara, assim, né? Eu tinha acabado de casar, tinha um monte de coisa pra resolver e tal. E aí falei, bom, aqui pelo menos eu consigo manter. E aí eu fiz, né? E me formei. E aí quando eu saí, em 2011... Aí ainda demorou, né? Então, quer dizer, me formei em 2011, foi só no final de 2013 que eu tive esse... bom, agora chegou a hora. Cara, eu te conheci, eu descobri quem era o Paulo Cruz, vendo a maneira que você interagia no Twitter, principalmente. Interagia bastante com o Alê Santos, né? E, cara, eu achava aquilo incrível, porque o que me chamava a atenção era a maneira de você expor as suas ideias que eram dissonantes das ideias do Alê, principalmente, mas o nível de respeito era uma coisa que me chamou muita atenção, cara. E é por isso que essa é uma das razões para eu te admirar e ter e eu já vi seu trabalho e tudo mais, e é interessante como você se coloca de uma forma contundente e respeitosa ao mesmo tempo. E isso é uma construção que eu acredito que vem com a educação, mas vem também com a maturidade, cara. Mas tu sempre foi assim, cara? Ou tu já foi aquele cara mais... Não, já tive minha fase rebelde, revoltado, já fui um monte de coisa na vida. Mas chegou uma hora que... Mas é educação, sim, é educação.
a maturidade vem com ela também. Mas assim, é aquele negócio, a gente tá falando de educação. Tem uma coisa que a gente meio que perdeu aqui no Brasil, talvez no mundo, assim, que é encarar a educação, como eu falei anteriormente, como um processo formativo. Que não é só você ir lá estudar para pegar um diploma. Ou fazer uma prova. A molecada hoje entra na escola e fica esperando, fica 10 anos, acho que 11, não sei quanto tempo que é o ensino básico, para fazer uma prova. Então eles começam a estudar, quando eles começam a tomar ciência de quem eles são, né? Eles começam a se concentrar em fazer uma prova, fazer um Enem, fazer um vestibular e tal. Então, tá todo mundo concentrado nisso. Aí o sujeito vai para a faculdade já com aquela cabeça de que ele tem que ter um diploma para arrumar um salário melhor. Mas eu não penso educação assim. Educação é um processo longo, formativo, em que você vai se educando ao longo desse processo, né? Então, toda a ajuda, por exemplo, de educação que vem durante esse processo, quem tem ciência disso, caramba, a pessoa pega, né? Então, quer dizer, Santander tá dando bolsa de estudo de inglês. O sujeito, se ele entende isso, não só a importância dele, sei lá, arrumar um emprego melhor e, né, por causa do inglês, mas, cara, poder ver um filme sem legenda, poder ler livros em inglês. Tem um monte de livros em inglês de graça. Mas você entra aí no site de compra de livro de graça de inglês, tem um monte. Então, assim, o sujeito poder fazer isso, quer dizer, é mais do que ele ter uma oportunidade de ganhar mais. É claro que isso é uma consequência também, mas assim, você se torna outra pessoa através da educação. Mas não é muito difícil você comunicar isso para um adolescente, cara? É difícil, porque assim, quando eu dei aula de inglês, eu pegava todas as faixas etárias. Então eu dava de manhã, eu era o cara que sentava no chão com a garotadinha e cantava musiquinha e pegava... Também fiz isso. Fichinha com as paradinhas, não sei o quê. Um pouquinho mais tarde já tava lidando com os adolescentes, que era aqueles moleques, cara, pô, tô aqui só porque meu pai mandou, e não sei o quê. Eles não conseguem ver valor naquilo. Sim. E é interessante ver essa parada, porque essa transformação ao longo do meu dia que eu tinha. Que assim, aí depois à noite, quando eu ia dar aula à noite, eram os caras que... Puta, eu devia ter estudado, cara, quando meu pai me colocou no curso e agora eu tô aqui, tô precisando, não sei o quê. É toda uma... Assim, tem uma... É engraçado, é um estudo antropológico. Tu vê, assim, como é a curva da percepção da educação nas diferentes idades, cara. E, pô, eu percebi que, assim, era muito difícil mesmo. A gente tinha que usar de subterfúgios ali pra transformar aquilo em algo interessante, pra que o moleque, ele aprendesse... a despeito do fato de não querer estar ali. Sim. Sabe? E transformar aquele momento ali que ele precisava, que pelo menos eu tinha a missão de ensiná-lo, então eu misturava educação com entretenimento para poder fazer, sei lá, tentava viajar nas paradas para engajar a molecada, porque é muito difícil um adolescente que tá preocupado com o que vai acontecer no futuro, ou como aquilo é importante para a construção de ser humano que ele vai ser depois no futuro, cara.